Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 18 de Kislev. E esse vem a ser o último estudo do Tânia para o ano, uma vez que, como ele foi dividido pelo Rebbe anterior, ele se inicia no Rosh Hashanah Hassídico, que é a data de 19 de Kislev. Portanto, no dia de hoje, 18 de Kislev, nós concluímos a leitura, o estudo de todo o Tânia com todas as suas sessões. Hoje, portanto, nós vamos estudar na sessão do Kuntres Acharon, tratado final, o ensaio de número 9. Que esse ensaio também inclui dentro de si uma carta pastoral do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, enviada a todas as comunidades hassídicas, todos os seus discípulos, seguidores, em todas as localidades que se encontravam. E nessa carta, numa sequência temática também daquilo que nós vimos na anterior, o Alter Rebbe nos dá uma forte ênfase sobre a tefilá, sobre a reza e oração. E aqui ele previne, ele chama a atenção para evitar qualquer tipo de conversa vã e fútil durante a reza, de não intercalar na reza conversas fúteis e vãs, não fazer uso do horário da reza ou na sinagoga para conversa fiada, não é? E também ele organiza e aqui ele institui certas regras com o intuito de ordenar, de criar uma ordem de como devem funcionar os minyanim, as orações em público nas congregações hassídicas, de forma que a reza proceda na sua maneira adequada, como ela tem que ser, e que a reza seja pausada, conforme ele já enfatizou, em outras ocasiões também, nas sessões anteriores, etc. Isso que nós vamos ver nessa carta, nesse último ensaio do Tânia, no ensaio de número 9, no Kuntres Acharon. E algo interessante, Tânia é um livro tão profundo, místico, etc., e que nos traz tantos conceitos profundos, até esotéricos da Kabbalah, explicados e dissecados, mas no final se diz aquela regra que é trazida no Sefer Yetzirah, que foi mencionada várias vezes, Sof Maaseh B'machshavat Tchila, Naus Tchilatan Besofan, que é aquilo que aparece no final dos atos da ação, é aquilo que estava primeiramente no pensamento, ou seja, o Machshavat Tchila, o que estava originalmente no pensamento inicial, se manifesta, se revela no Sof Maaseh, no final da ação prática. Então, Tânia, com todas as suas recomendações espirituais e conceitos muito elevados e profundos, mas nós vemos que no final, como ele é encerrado com recomendações de ordem prática, envolvendo a maneira que tem que se rezar, a forma da tefilá, a forma ideal da oração, também falando sobre o estudo da Torá, sobre a tzedakah já falamos bastante nos capítulos anteriores, mas de qualquer forma, a conclusão do Tânia, ela traz assuntos de ordem prática, aquelas coisas que parecem simples de como deve se conduzir a reza na congregação e assim por diante. Nas palavras do Alter Rebbe, nesse último ensaio de número 9, nos diz o versículo bíblico, assim está escrito na Torá, você deverá repreender e admoestar o teu companheiro se você vê o teu amigo fazendo alguma coisa de errado. É uma obrigação sua, já que todos nós somos considerados fiadores e avalistas uns dos outros, então cabe a nós repreendê-lo, admoestá-lo, no sentido de fazê-lo voltar ao caminho correto. Diz o Alter Rebbe que essa mitzvah, isso é uma mitzvah da Torá, e é isso que ele quer fazer nessa carta, esse é o objetivo dele com essa carta. E em função da repetição do verbo aqui no versículo da Torá, ocheach, tochiach, você irá repreender e deverá repreender o seu companheiro ao vê-lo fazendo algo de mal.
Então, em função dessa repetição do verbo, os nossos sábios derivaram, eles acrescentaram sobre isso até mesmo 100 vezes, afilo mea peamim, nem que você tenha que chamar a atenção do próximo, do companheiro. Você chamou a atenção uma vez e não adiantou, você o admoestou uma segunda vez e também não produziu nenhum efeito, ele nos diz até 100 vezes. Ou seja, essa repetição do verbo na Torá vem nos falar que a gente deve buscar e procurar isso, essa crítica construtiva, essa repreensão, até que a gente atinja o objetivo, nem que a gente tenha que repetir essa repreensão por 100 vezes. Por isso, diz o Alter Rebbe Belazot, em função disso, portanto, lo uchal leitapek ulacharish milizok od bekol anot chalusha, diz o Alter Rebbe, eu não posso me conter, e eu não posso deixar de clamar mais uma vez. Então, como dizendo, eu já chamei a atenção sobre esse assunto outras vezes, e talvez repetidas vezes, mas eu não posso me conter e não posso deixar de fazer isso mais uma vez, de clamar mais uma vez. Leitapek ulachrish milizok od, mesmo que seja com uma voz enfraquecida, diz mesmo que talvez ele não tenha sido atendido, não tenha sido ouvido anteriormente, isso significa que talvez a sua voz não tenha toda a força, todo o efeito que ele gostaria que tivesse, ou que a sua voz está enfraquecida porque essa é uma situação dolorosa, que ele lamenta esse fato da situação estar como ele vai descrever em seguida, mas ele diz, apesar de tudo, eu não posso me conter, não posso me abster e de fazer essa repreensão mais uma vez. E o que eu peço a vocês, por isso o Bematuta Minaihu, ele utiliza aqui expressões dizendo, eu suplico a vocês, eu peço por favor, mas implorando, Berachamim Nefishin, eu peço a vocês com uma misericórdia profunda, imbuído de uma profunda piedade. Ou seja, aqui com isso ele enfatiza que isso é um pedido que ele está fazendo a todos os Hassidim, não só em forma de repreensão, mas ele faz um apelo, por favor, deem ouvidos ao que eu falo, prestem atenção nisso, implementem na prática aquilo que eu estou dizendo a vocês, ou aquilo que vocês devem se abster, né? Chusuna al nafshotechem, diz o Alter Rebbe, tenham pena, tenham piedade das suas próprias almas, não façam algo que é prejudicial, nocivo à sua espiritualidade. Veishamru, veizaru, meod, meod, por isso tomem todo o devido cuidado e sejam muito escrupulosos ala Torá ve'ala avodah shebalev, tanto no que diz respeito ao estudo da Torá, como também no serviço espiritual a Deus com o nosso coração, que é a oração, que são as nossas rezas. Para fazer isso, zut tefilá bekavaná, a tefilá, a reza é chamada de avodah shebelev, um trabalho, um serviço que nós fazemos com o coração, porque a reza não é para ser dita apenas com os lábios, com a boca, mas sim ela exige um envolvimento emocional por parte da pessoa, por isso a reza tem que ser feita com kavaná, com intenção e devoção. Isso que nos diz o Alter Rebbe, tenham pena de si mesmos, tenham piedade das suas almas, porque as nossas almas dependem e precisam disso, do estudo da Torá e da oração bem feita. Por isso, sejam muito cuidadosos, muito e muito cuidadosos, zelosos e escrupulosos, tanto com a Torá, como com a reza, com intenção e devoção. Em relação à reza, ele nos especifica aqui como ela deve ser conduzida, como ele quer que como sejam dirigidas as rezas nos minyanim, nas congregações racídicas. Leatchil kulam yachad keechad milá bemilá. Comecem a reza todos juntos, rezando de forma pausada, palavra por palavra, velozebeko, vezebeko, e não um aqui e outro lá. E às vezes, sabe, tem um minyan, no mínimo 10 pessoas ou mais, então um começou a reza, ou o Hazan, aquele que é o condutor das rezas no público, ele inicia, mas o outro ainda não terminou de conversar, ou um segundo, terceiro ainda está ocupado com outra coisa, e ele vai começar alguns minutos mais tarde, e assim por diante. Diz o Alter Rebbe que isso não é apropriado. A reza em público deve envolver todos rezando
desde o início, desde o começo, começando todos juntos e falando todos juntos, palavra por palavra, e não um nesse trecho da reza e o outro ainda num trecho anterior ou diferente, Bezé domem, ou esse ainda está calado, etc., sei lá, com a cabeça nas nuvens, Bezé Messias Sichabeteilá, e o outro ainda está envolvido em conversa fiada ou outros assuntos, falando de outros assuntos. Hashem Ishmerenu, Deus nos livre, Deus nos proteja disso. Diz, essa não é a forma apropriada de uma congregação fazer as rezas com minyan em público. Continua o Alter Rebbe enfatizando isso, nos dizendo Veikar Asiba Ugrama Benezikin, e na verdade ele fala que o principal motivo que causa essa situação prejudicial, ele nos fala que isso é decorrente do que? Aqueles que oficiam serviços, aqueles que vão para a Teivá, que vão para aquele púlpito onde se posiciona o Hazan, o Shliach Tzibur, aquela pessoa que representa a comunidade, que ele faz as rezas em voz alta, ele dita o tom, o ritmo, etc., conduzindo as orações de todo o público. Ele nos diz, é importante que seja a pessoa adequada que faz esse serviço, que ele sabe rezar no ritmo certo, de forma pausada, mas também não se prolongando em demasia, ou seja, que ele sabe fazer da maneira apropriada e ele sirva de elemento catalisador para reunir as pessoas em torno de si, que todos comecem junto com ele, que todos rezem junto com ele, palavra por palavra. Mas diz o Alter Rebbe, quando não se trata aqui das pessoas adequadas para essa função, Sheu Hefker lechol harotze lifshot raglav achotef efrati, essa incumbência, essa missão é deixada, é abandonada, ou seja, ela fica esmo e abandonada e fica disponível para qualquer pessoa que dê um passo à frente e queira tomar essa honraria para si, ou aquela pessoa que ele imagina que ele é mais importante, então ele pode arrebatar esse direito para si, não é? E acabam sendo pessoas não apropriadas que vão conduzir as rezas, que vão servir de Shliach Tzibur, de emissários da comunidade para conduzir a oração. Às vezes, diz o Alter Rebbe, ao contrário, não que qualquer um vai lá e pega essa função, adota para si, etc., ou que ele quer esse privilégio para si, e por isso ele arrebata isso para si. Às vezes é o contrário, em outras congregações, em algumas comunidades, o problema era o inverso, que ninguém queria servir de Hazan. Por um motivo ou por outro, nenhum queria para si essa função, essa incumbência, e por isso acaba sobrando para quem quer que seja. Por isso diz o Alter Rebbe, em função disso, uma vez que no final é isso, o fato de não ter essa liderança do condutor da reza, que faça a oração, que conduza a oração no ritmo certo, da maneira apropriada, e acabe envolvendo todos os correligionários nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Então, uma vez que esse papel é tão fundamental, por isso recomenda que o Alter Rebbe veja Zot, portanto, Zot Aitzai Eutza, esse é o conselho adequado, esse é o conselho que ele oferece, Betakanak Vuai, não só um conselho, ele estabelece isso como uma regra estabelecida, uma regra fixada para todos os minyanim, para todas as sinagogas, as congregações racídicas. Chok velo yavor od chas veshalom, ele estabelece isso como uma regra para que não seja mais violada, ou seja, ele estabelece isso, né, como um decreto, uma regra que Deus não permita que seja violado. No que consiste essa regra, livchor anashim kvuim hareuim laze al pi agoral ou birtsui rova minyan. Ele nos diz que é essencial que em todas as congregações, em todas as comunidades sejam escolhidos indivíduos, e esses indivíduos sejam escolhidos de forma fixa, não é a esmo, hoje quem vai ir rezar, ou hoje quem está disponível, e etc. Não, que pessoas estejam comprometidas e sejam já designadas com antecedência
e esses indivíduos eles estão estabelecidos como uma obrigação fixa deles de se dirigirem ao Amud Abim Ateivá, que eles conduzam as rezas e que sejam pessoas adequadas para essa missão, para essa função. E essas pessoas podem ser escolhidas ou por sorteio, se existem alguns e vários candidatos, que seja feito um sorteio entre esses candidatos, desde que sejam adequados, ou por consenso da maioria da congregação, se todos preferem que seja fulano ou beltrano, então que seja essa pessoa. Quem são as pessoas indicadas para essa função, para desempenhar esse papel? Dehainu shemitpalelim milá bemilá, bederach hamitzua bekol ram. Tem que ser pessoas que rezam de forma pausada, pronunciando palavra por palavra e numa velocidade moderada, não se demorando em demasia, mas também não correndo e se apressando, e que façam a reza em voz alta. Dessa maneira se cria, sabe, o espírito, o ambiente da reza. Então, sejam pessoas que rezam dessa forma, de uma forma moderada, e não precisam e nem devem se prolongar excessivamente, porque senão vai acabar comprometendo, afetando, não é todo mundo que pode permanecer tanto tempo, mas rezar de forma pausada, sem se prolongar demais, mas nem também encurtando e se aproximando, não também encurtando e se apressando em demasia, ou como engolindo palavras, etc. Não é? Então, nem um extremo, nem outro. Deus não permita que seja isso que se engula palavras da reza, etc. Baleihem, sobre essas pessoas que forem escolhidas, seja por indicação, seja por sorteio, ou por consenso da comunidade, sendo as pessoas apropriadas, então que elas tomem a iniciativa em mutal, choval, lered, lifnei ateivá. Então cabe a eles, recai sobre eles essa obrigação, que eles conduzam, que eles se dirijam até esse púlpito onde está o Hazan, o condutor da reza, e eles conduzam as orações, kol echad vechad beyomo asher yagia lo, se foram estipulados, se foi feita uma tabela, cada dia quem deve rezar, então cada um naquele dia que ele foi designado, então que ele no horário certo vá e conduza a reza dessa forma apropriada. Ele nos fala, antes até do início da reza, que ele procure samuch kol hamitpalelim bekol ktsat al kol panim velo belachash velo chotfim chas veshalom, que ele procure reunir em torno de si, próximo a si, dentro do minyan, todos aqueles que estão alinhados com ele, todos aqueles que eles rezam, também pronunciando as palavras com uma voz pelo menos audível, ou seja, na realidade, existe um quesito na Halachá que aqueles que estão rezando não devem erguer a voz mais do que o próprio Hazan, do que o condutor das rezas. Mas, por outro lado, ele fala que mesmo aqueles que estão acompanhando o Hazan, que eles não acompanhem apenas passivamente, apenas ouvindo o que o Hazan, o Shliach Tzibur, está dizendo, mas que eles próprios também digam as rezas, não é? E que eles façam isso pronunciando com uma voz normal, quer dizer, não tão alto, mas que pode ser ouvida, não aqueles que apenas sussurram a reza, ou não aqueles que estão tão apressados. Chas v'shalom, Deus nos livre. Aqui o Alter Rebbe, quem percebeu, ele repete várias vezes, Deus nos livre, Deus nos proteja, seja daqueles que engolem as palavras, daqueles que estão rezando depressa, daqueles que querem terminar, né? Enfatizando a importância da reza mais uma vez, de forma pausada, de forma concentrada, na sua forma ideal, etc. Diz o Alter Rebbe que isso não é uma novidade minha. Essas regras a serem estabelecidas no minyan, nas congregações, isso já é conhecido antigamente de outras regras estabelecidas, regras comunitárias em várias cidades, vários shteitas ou cidades judaicas. Então em diversas congregações também se estabeleceu regras, o que constava até nos estatutos dessas sinagogas, eram regras de como a reza deveria ser feita na sua forma ideal e adequada. Diz o Alter Rebbe, se essas regras já existiam em comunidades antigas, eu venho agora, por meio dessa carta, dessa missiva, renovar essas regras, fortalecê-las,
revigorá-las, bal imotu od leolam chas veshalom, para que jamais venham novamente a ser enfraquecidas, que Deus não permita. Mais uma vez, o que Deus não permita, a gente vê dessa ênfase e repetição, a gente vê o quanto Deus nos livre, Deus não permita, a gente vê o quanto esse assunto tocava fundo no coração do Alter Rebbe, o quanto ele se via incomodado e perturbado com as orações e rezas que não eram feitas nas sinagogas de forma adequada, quando se corria demais, quando não se concentrava, quando as pessoas estavam dispersas, etc. Né? Então nós vemos aqui o quanto o Alter Rebbe está empenhado e o quanto ele escreve e se dirige com palavras calorosas do fundo do coração, até implorando, suplicando, mas ao mesmo tempo palavras enérgicas, decretando como lei e regra que assim deve ser a conduta nos minyanim dos Hasidim, etc. E aqui, no manuscrito do Tânia, nós encontramos dessa parte do Tânia que está escrito até palavras em Yiddish, que esse é o único no Tânia que o Alter Rebbe escreve Gewalt, Gewalt, que em Yiddish são palavras que expressam um clamor de dor, de angústia, de pesar, como dizendo, puxa, essa situação é lamentável do jeito que está, as rezas sendo conduzidas dessa forma, de qualquer jeito e por qualquer e etc. Então isso é algo que o Alter Rebbe deixava ele transtornado. Ad matai ezelanu lemokesh, até quando nós vamos ter que suportar isso? Até quando nós não percebemos que isso é um obstáculo na nossa elevação, na nossa evolução espiritual? Até quando isso será um obstáculo diante de nós? E ele nos diz que a falta da oração de forma adequada, isso Deus nos livre o que pode acarretar. Por isso ele fala, velodai lanu bechol atochachot ve'atzarot shavru aleinu, será que já não é suficiente todas as repreensões e tribulações, todos as tsures, os problemas e sofrimentos que já fomos submetidos, que nos atingiram, Hashem ishmerenu, que Deus nos proteja, ve'inachamenu bekiflaim letushiai, nos console com um suporte, um apoio redobrado, veitaher libeinu leovdo bemet, que ele purifique os nossos corações para que a gente possa servi-lo de verdade. Mas aqui a gente vê que o Alter Rebbe também ele atribui todos esses problemas muito à ausência da reza de forma apropriada, da falta de reza com kavaná e etc. Por isso ele fala, é tão importante, não vamos mais ficar nessas situações, será que já não basta os problemas, temos que nos fortalecer na reza, que se fortaleçam, se revigorem, fortifiquem os seus corações, todos aqueles que depositam sua esperança em Deus, e assim conclui essa parte da carta ao Alter Rebbe. Depois ele acrescenta também, além da concentração na reza, além de organizar o minyan, o shliach tzibur, aquele que conduz a oração, que ele nos traz um outro assunto, gam ligmor kol hashas bechol shana beshana, ele pede aqui, e ele de certa forma até exige que em toda a comunidade hassídica se reparta, se divida o estudo de todo o Talmud, estudar todo o Talmud, mais de 60 tratados, isso é algo muito grande, etc. Então ele diz que isso deve ser concluído a cada ano em toda a comunidade, dividindo, que cada um adote, pegue uma parte do Talmud, um tratado ou mais, e dividindo entre o público de forma tal que todos juntos, entre todos juntos na congregação, possa se cobrir todo o material e se estudar o Talmud inteiro no decorrer de um ano. Então isso também é outro apelo que faz o Alter Rebbe, que completem também o estudo do Talmud a cada ano. O Bechol ir vair lechalek hamasechtot al pi agoral beratzon, em todas as cidades que eles distribuam o estudo dos tratados, seja por sorteio, porque tem tratados mais compridos, outros mais curtos, tem tratados mais difíceis, outros mais simples, então que essa divisão seja ou por sorteio ou por consenso, se as pessoas, não, eu quero estudar esse tratado, você estuda esse, etc., mas de uma maneira ou de outra, que possam cobrir todo o material e passar por todo o Talmud em grupo, em comunidade. Beir sheyesh ba minyanim arbe, ele diz uma cidade que tem algumas sinagogas, que tem várias congregações, igmeru bechol minyan, que cada congregação
per si, termine o estudo do Talmud com seus membros, com seus frequentadores. Por outro lado, se houver alguma congregação que é muito pequena, tem poucos frequentadores e apenas com seus próprios frequentadores eles não conseguem terminar todo o estudo do Talmud, então que eles se agreguem, que eles se juntem a uma outra congregação, e dessa forma entre todos vão terminar o estudo. Então que eles se juntem, que eles somem esforços se juntando com uma congregação maior, e dessa forma eles vão poder cobrir todos os tratados e terminar o estudo inteiro do Talmud. Nos diz isso, essa recomendação ele estabelece como um estatuto que não deve ser nem alterado ou violado, que permaneça em todas as comunidades, implementem isso como é feito até os dias de hoje. וכל אחד ואחד מהלומדים הנ"ל יגמור לעצמו בכל שבוע התמניה אפה שבתהילים קי"ט. Que ele também dá mais uma recomendação, que cada um desses participantes da divisão dos estudos talmúdicos, dos tratados talmúdicos, em vista de completar todo o estudo, além disso, que cada semana ele leia individualmente, cada um dos membros da comunidade, aquele salmo mais comprido, mais extenso, que é o salmo de número 119. Nesse salmo nós temos 8 versículos para cada letra do alfabeto judaico, ou seja, ele começa com 8 versículos iniciando com a letra Aleph, depois nós temos 8 versículos começando com a letra Bet, e assim por diante. E ele recomenda também essa recitação desse salmo toda semana. Comentava sobre isso o Rebbe anterior, que aqui nós vemos uma coisa interessante. Por um lado, ele está falando do estudo talmúdico, que é uma coisa profunda, analítica, racional, etc. Mas, ao mesmo tempo, junto com isso, ele logo associa com recitação do Teilim e dos Salmos. Então, nós vemos aqui que o Alter Rebbe sugere a ideia que uma pessoa, para ter sucesso no estudo até da Gemara, do Talmud, não basta apenas ele estar envolvido com seu aspecto intelectual, é necessário ele falar Teilim, recitação de salmos, que é uma coisa que envolve mais o coração, o sentimento, etc. Por outro lado, aqui também está se dizendo que uma pessoa não pode se contentar só com recitação do Teilim, e ele precisa também se dedicar ao estudo da Gemara. Continua, Alter Rebbe nos diz, Veliot Mahmat Halishut Ador, Em Koach Bekol Echad Vechad Leitanot Karaui Lo. Além disso, ele nos diz, em função da fragilidade até física da nossa geração, da fraqueza que se abateu sobre os nossos corpos físicos, não é cada um ou qualquer um que tem força de fazer jejuns adicionais do que aqueles estipulados na Halachá. E nós sabemos que há um conceito que para fazer tshuva, e às vezes isso envolvia no processo de penitência, de arrependimento, em busca de perdão, de expiação, que a pessoa fizesse jejuns. E existem livros, obras clássicas na Idade Média que eles até enumeram, livros de Mussar ou de Kabbalah, que até enumeram, isso é trazido na terceira parte do Tânia também, eles trazem um número de jejuns específicos para cada tipo de transgressão cometida. E quem de nós não tem escorregões e às vezes tem uma transgressão para expiar, mas ele diz o que fazer, que nessas gerações nós somos muito enfraquecidos fisicamente, corporeamente, e não temos força para ficar fazendo mais jejuns do que aqueles básicos que constam na Halachá. Por isso, nos diz o Alter Rebbe, a impossibilidade de fazer jejuns para acentuar o processo de tshuva, para implementar esse retorno a Deus de forma completa. Qual é a solução alternativa? Ele nos diz, Eitzá Yeutzá, o conselho que pode ser dito, oferecido, que Ma'amar Aboteinu Zichronam Libracha, baseado no dito dos nossos sábios, de abençoada memória. Assim afirmaram os nossos sábios no Talmud, Kol HaShomer Shabbat Keilchato, todo aquele que guarda o Shabbat segundo a lei, Mochalim Lo Al Kol Avonotav, ele tem todos os seus pecados perdoados. Nós vemos aqui a importância e a grandeza da observância do Shabbat, aquele que observa e guarda o Shabbat
de acordo com a lei, segundo as leis do Shabat, ele com isso obtém perdão para todos os seus pecados. Porém, diz o Alter Rebbe, que Ilchato Daika, aqui os sábios eles enfatizam que essa observância do Shabat deve ser segundo a lei, de acordo com as leis estipuladas, conforme consta na Halachá, sobre a observância do Shabat. Ou seja, quando se aplica isso, quando a pessoa obtém um perdão, é redimida de todos os pecados através da observância do Shabat, quando essa observância é estritamente segundo a lei, quando ela acompanha a lei de forma bem específica. Por isso ele nos diz, hoje em dia que nós não temos força de ficar fazendo jejuns para expiação, mas nós necessitamos também de expiação e de perdão. Então qual a solução alternativa? Caprichar com esmero na observância do Shabat. Porém, para poder observar o Shabat bem, temos que observar o Shabat de acordo com todos os quesitos da lei, com todas as especificações da Halachá. Para isso é necessário conhecer essas leis e, portanto, é necessário estudá-las e aprendê-las bem. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo. לכן מוטל על כל אחד ואחד להיות בקיא בהלכת הרבת לשבת. Portanto, ele nos fala que cada pessoa recai sobre cada pessoa essa missão, essa incumbência dele se tornar grande conhecedor, dele se tornar um bom conhecedor da chamada grande lei do Shabat. Shabat, a lei do Shabat é chamada de grande lei. Por quê? Porque ela envolve muitos detalhes, coisas que tem que se fazer até antes do Shabat, se preparando para ele, para garantir e assegurar a sua observância correta, e etc. Por isso as leis do Shabat, que são extensas, são chamadas da grande lei do Shabat. E aqui o Alter Rebbe nos diz que na nossa geração, nas nossas gerações, mais do que nunca, nós temos que, já que nós devemos observar o Shabat, para com isso também, através disso, na impossibilidade de adicionar jejuns para com isso obter perdão e expiação, então é necessário a gente se tornar um expert, um grande conhecedor, um bom conhecedor de todas as leis do Shabat e suas aplicações. Além disso, nos diz o Alter Rebbe, aqui o Alter Rebbe vem nos trazendo então diversas orientações práticas que são dirigidas a todas as comunidades racídicas. Além disso, ele nos diz, falando ainda no espírito do Shabat, ele nos fala que a pessoa tem que ser muito cuidadosa, muito escrupulosa, no sentido de evitar todo tipo de conversa fiada ou conversa mundana, conversa fútil no dia do Shabat. Que Deus não permita, ele nos diz, Deus nos livre, quer dizer, de ficar entretido com conversa fiada, conversas fúteis, conversas ocas, vazias no dia do Shabat. Diz mesmo que aqui aparentemente a pessoa está só falando, conversando, quer dizer, não é que ele está profanando o Shabat, fazendo alguma coisa, não é, abertamente proibitiva. Mas ele nos diz que isso também é importante, e conforme os nossos sábios dizem que até a sua conversa no Shabat, o teor da sua conversa em Shabat tem que ser diferente dos dias de semana. Ou se em dias de semana a pessoa fala mais de negócio, trabalho, afazeres mundanos, interesses materiais, no dia do Shabat a conversa tem que ser outra. No dia do Shabat a pessoa tem que evitar todas essas conversas, todo esse tema. Biot mudat zot liyodeichen, ele fala que é conforme é conhecido por todos aqueles que são iniciados na Chokhmah Nistarah, na sabedoria oculta que é a Kabbalah. Então, aqueles que são iniciados na Kabbalah sabem que bechol ha-mitzvot yesh pnimiut vechitzoniut, que em todas as mitzvot, na observância de todos os preceitos, nós temos dois aspectos, que as mitzvot em geral, elas têm um aspecto interno, íntimo, e elas têm outro aspecto, que é o aspecto mais externo e superficial. Ou seja, por um lado existe o aspecto da mitzvah, que é o aspecto externo, que isso envolve o ato físico com o qual nós cumprimos e produzimos a mitzvah, mas além do ato físico, que isso é chamado apenas ainda o lado externo, existe um lado interno em cada mitzvah, que está envolvido com a parte mais íntima do âmago da pessoa.
Nos fala no caso do Shabbat, Vechetzoniut mea Shabbat, o lado externo da mitzvah de observância do Shabbat consiste em que? Ishvita mea Asiyah Gashmit, é a pessoa interromper qualquer atividade material, ou seja, a pessoa descansa, se abstém, mea Asiyah Gashmit, de uma série de trabalhos de ordem física e de ordem física e material, como Shabbat Hashem me'asot shamayim ba'aretz gashmim, assim como Deus se absteve no sétimo dia de fazer na criação, de produzir, realizar, de criar céus e terras no aspecto físico. Então, a criação, o processo do Gênesis durou 6 dias. Mas no sétimo dia, que era o Shabat, Deus não criou, não se envolveu com a criação física, material, etc. Da mesma maneira, nós também, no sétimo dia, devemos nos abster de trabalho criativo, de trabalho de realização, trabalho de âmbito físico-material. Porém, ele nos diz, Alter Rebbe, isso ainda é somente o lado externo da observância do Shabat. No que consiste o lado mais íntimo, o lado interior do cumprimento do Shabat, o primita Shabat, o âmago do Shabat, e a Kavaná bitfilat Shabat, o Betalmud Torah, ledovka b'Hashem echad, a parte mais profunda e interior da observância do Shabat consiste em que? Nas rezas que fazemos em Shabat, que essas rezas devem ser feitas com uma intenção e devoção adicional. Shabbat é um dia de trazer a nossa espiritualidade a um nível mais intenso, mais elevado. Isso tem que se refletir na nossa kavaná, na nossa intenção e devoção na reza de Shabbat, que seja maior e melhor que durante a semana. O Betalmud Torah, e dedicar esse dia mais ao estudo da Torá. Em outras palavras, o objetivo mais profundo do Shabat é levar a pessoa ledovka b'Hashem echad, que a pessoa se ligue, se vincule de uma forma mais intensa e profunda ao Deus único, isso através das rezas do Shabat, do estudo da Torá, etc. Como Shkatuv, assim como diz realmente o versículo bíblico, Shabbat la Hashem Elokecha, que o dia do Shabbat é um dia consagrado e voltado para Deus, o teu Deus. Nesse dia nós devemos direcionar a nossa, não só nosso tempo, mas nossa energia e etc., para Hashem, para Deus, nas nossas atividades, naquilo que nós fazemos e nos dedicamos nesse dia. Vezoi bechinat zachor, e aqui ele nos traz um outro aspecto, além do aspecto interno, além do aspecto externo e interno do Shabbat, aqui ele nos traz uma outra divisão. É sabido que nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos, nós encontramos 2 verbos em relação ao Shabbat, ou seja, os 10 mandamentos eles constam e aparecem na Torá 2 vezes. Na primeira vez, sobre a observância do Shabat, está escrito Zachor et Yom HaShabbat lekadshô, lembre-se do dia do Shabat para santificá-lo, enquanto que na segunda vez, que consta na Torá os 10 mandamentos, o mandamento do Shabat, o 4º mandamento, aparece com o verbo Shamor et Yom HaShabbat lekadshô, guarde o dia do Shabat para santificá-lo. De fato, os nossos sábios dizem que essas 2 palavras foram ditas por Deus simultaneamente. Zachor veshamor bedibur echad neemaru. Esses 2 verbos, lembre-se, lembre e guarde o Shabat, foram ditos simultaneamente. Eles fazem alusão a 2 aspectos do Shabat. Lembrar o Shabat, isso está mais relacionado com os preceitos positivos do Shabat. Se diz, Vezoi bechinat zachor, esse nível interno da mitzvah do Shabbat está relacionado com o elemento de lembrar. Nós nos lembramos do Shabbat para santificá-lo, literalmente fazendo o kiddush, etc., essa maneira de, ou fazendo as refeições festivas do Shabbat e assim por diante. Mas além disso ele nos diz que existem esses 2 preceitos de lembrar e de guardar. Guardar, em geral, é guardar o Shabat se abstendo de fazer aquilo que é proibitivo no Shabat. Então, de uma forma mais interna, mais profunda, na dimensão mais interna e profunda, no que se aplica o lembrar e o guardar. Então,
Ele nos diz, lembrar o Shabbat significa elevar a alma através de uma kavaná, de uma devoção e intenção elevada na hora da nossa reza, ou através do nosso estudo da Torá. Isso é a forma mais interna, mais profunda de lembrar-se do Shabbat, lembrar de Deus no dia do Shabbat. O Bechinat Shamor Bipnimiut, e o lado, o aspecto chamado Shamor, a dimensão mais íntima de guardar o Shabbat, no sentido de se abster daquilo que não deve ser feito. Então, de forma mais profunda, não apenas os trabalhos ou negócios que não devem ser feitos, mas também Yashvitam Diburim Gashmim. Isso consiste também em se abster de falar sobre os assuntos comerciais, os assuntos materiais, os assuntos mundanos, etc. Como nós sabemos que Deus criou o mundo através de asserções, de pronunciamentos. Com 10 pronunciamentos Deus criou o mundo, já que a criação ocorreu apenas durante 6 dias. No 7º não houve criação, Deus se absteve de criação, significa, já que Deus criava tudo através da sua palavra, essa palavra criativa, essa palavra que criava o mundo, as coisas mundanas, seres e criaturas, não foi mencionada por Deus no Shabbat. Da mesma maneira, nós também, assim como, por assim dizer, em relação a Deus, na observância divina do Shabbat, ele se absteve de falar sobre o mundano, que era esse era o efeito criativo de Deus através da fala. Nós também, da nossa parte, no dia de Shabbat, não só a gente tem que se abster do trabalho de fazer e realizar, mas também da fala. Ou seja, essa é a observância do Shabbat, na dimensão mais profunda, mais íntima. Observar ou guardar o Shabbat significa evitar de falar sobre assuntos comerciais, assuntos materiais, assim como Deus se absteve dos 10 pronunciamentos pelos quais ele criou o mundo físico e terrestre. Então nós também no Shabbat, na nossa conversa, na nossa fala, temos que nos abster das coisas mundanas. E essa é a dimensão mais profunda da observância do Shabbat, que a pessoa esteja envolvida nesse dia com os assuntos espirituais, concentrando-se com aquilo que é elevado, voltando-se, direcionando suas energias a Deus, porque uma coisa é correspondente à outra. Então, assim como ele nos diz, assim como Deus, ele se absteve até da fala no dia do Shabbat, então nós também no Shabbat, fala criativa, fala mundana, nós também no dia do Shabbat devemos nos abster de todo tipo de fala ou conversa que não está relacionada ao campo sagrado, ao campo mais elevado, o campo do Shabbat, etc. E com isso nós concluímos esse 9º ensaio do Kuntres Aharon, do tratado final, e concluímos também a 5ª parte do Tânia, e com isso nós concluímos o estudo do Tânia durante o ano todo, da data de 19 de Kislev, até o dia de hoje, 18 de Kislev. E para aqueles que acompanharam todo esse estudo, ou realizaram esse estudo de ponta a ponta, do início do Tânia, da primeira parte, primeiro capítulo, até hoje, até agora, então, em primeiro lugar, Mazal Tov, e um grande parabéns por ter se estendido durante o ano todo com esse estudo profundo, esse estudo magnífico da Hassidut, essa obra tão especial que é o Tânia. Então, alguém que estudou e se dedicou a esse estudo dia a dia durante o ano todo, ou mesmo alguém que não fez isso no decorrer de um ano, talvez levou mais tempo, foi acompanhando no seu ritmo esse estudo, acompanhando sessões, etc., mas que no final chegou até o término, até o encerramento, também merece todo o parabéns e Mazal Tov por ter chegado até aqui. Aqueles que acompanharam o nosso estudo, praticamente 360 aulas, quando aplicadas no ano comum, porque nós temos uma outra divisão naqueles anos
judaicos que têm 13 meses, mas de qualquer forma, isso envolve mais do que 200 horas. Então, realmente, sinceros parabéns para todos aqueles que chegaram até aqui e realizaram isso. Qual o próximo passo depois disso? Aqueles que, Baruch Hashem, tiveram o privilégio de estudar, de aprender, de concluir, de finalizar o estudo dessa obra. Qual o próximo passo? Reiniciá-la. Reiniciá-la do início. Começar de novo. Em 19 de Kislev, nós reabrimos o estudo do Tânia desde o início. E aqueles que já estudaram e aprenderam dessa vez, ou numa primeira vez, com certeza, além dos parabéns, mas vão estar muito mais preparados e habilitados de, na segunda vez, aprenderem de forma ainda mais profunda, de entenderem de forma mais clara, porque o conteúdo, o Tânia é um manancial incessante, com um conteúdo profundo, de forma infinita, e cada vez nós podemos revelar diferentes facetas, novos aspectos, e aprender mais e mais, e derivar ensinamentos. Então, principalmente eu tenho certeza que aquele que passou pelo Tânia e chegou aqui até o final, já seguramente deve ter percebido isso, deve ter já plena consciência disso, portanto, nem é necessário enfatizar. Então, boa sorte no reinício do estudo do Tânia e nesse aprofundamento maior, e que a gente possa continuar estudando o Tânia até a chegada de Mashiach, e depois que Mashiach chegar, nós vamos continuar mais ainda se aprofundando nesse estudo, quando então vai se cumprir a profecia, o Malaa Aretz De'at Hashem, que a terra vai estar repleta de conhecimento a Deus, Kamaim Layam Mechassim, como as águas que cobrem o oceano, que a gente já possa presenciar isso na prática, nos nossos dias, imediatamente e já. Tudo de bom a todos vocês.